E se eu te dissesse que tudo o que você sabe sobre o tempo, como o medimos, como o celebramos, como vivemos por ele, pode estar completamente errado? Imagine um mundo onde o calendário que seguimos não passa de uma ilusão meticulosamente construída, um esquema projetado para nos desconectar de nossa verdadeira essência espiritual e dos ritmos naturais do universo. Pense em uma era em que a humanidade vivia em perfeita sintonia com os ciclos celestes, onde a lua, o sol e as estrelas não apenas iluminavam o céu, mas também guiavam nossas ações, festividades e nossa própria percepção da existência. Esse mundo já existiu, mas ao longo dos séculos, essa conexão foi obscurecida, enterrada sob camadas de manipulação política e religiosa. Hoje vamos remover essas camadas e redescobrir uma verdade que permaneceu oculta por tempo demais. Essa verdade está registrada em um antigo manuscrito, uma Bíblia de 1775, que desafia tudo o que pensamos saber sobre o tempo, a espiritualidade e o nosso lugar no cosmos. Mas antes de nos aprofundarmos nessa revelação, certifique-se de se inscrever no canal e deixar o seu like. Juntos embarcaremos em uma jornada que pode mudar para sempre a forma como você enxerga a realidade. Segundo essa Bíblia, o primeiro mês do ano não era janeiro, mas março. A semana não começava na segunda-feira, e sim no domingo. E mais impressionante ainda, o ano não tinha 12 meses, mas 13. Por que tudo isso foi mudado? Quem decidiu reescrever o calendário? E mais importante ainda, qual foi o verdadeiro propósito por trás dessa alteração? O que perdemos quando essas mudanças foram feitas? Nos dias de hoje, a ideia de um calendário com 13 meses parece absurda, mas para muitas civilizações antigas, esse era o padrão natural. E mais do que isso, um padrão profundamente espiritual. Os egípcios, babilônios e hebreus, entre outros povos, seguiam um calendário lunar, baseado nos ciclos da lua. Cada mês se iniciava com a lua nova e durava cerca de 29,5 dias, resultando em um ano lunar com aproximadamente 354 dias. Para alinhar esse ciclo ao movimento do Sol, um 13º mês era adicionado periodicamente. Mas essa não era apenas uma correção técnica. Era uma forma de manter a conexão com o ritmo do universo. A Lua, com suas fases cíclicas, era vista como um reflexo da própria existência. Nascimento, crescimento, declínio e renascimento. Cada mudança no céu carregava um significado profundo, influenciando a natureza, o comportamento humano e as práticas espirituais. Mas então, algo mudou. Com a ascensão do Império Romano e a expansão do cristianismo, o calendário lunar de 13 meses foi gradualmente substituído pelo sistema solar de 12 meses. E essa mudança não foi apenas uma questão de conveniência. O imperador Júlio César, em 45 a.C., introduziu o calendário juliano, um modelo solar com 12 meses e 365,25 dias. Esse calendário não apenas organizava o tempo de forma mais previsível, mas também impunha uma estrutura rígida e linear, eliminando a fluidez do ciclo lunar. Mas por que essa mudança? O calendário lunar era visto como imprevisível, dinâmico demais para um império que buscava controle absoluto. Ele representava uma conexão viva com a natureza, algo que precisava ser moldado, domesticado e substituído por um sistema que favorecesse a ordem e a autoridade. Assim, o calendário solar foi imposto e o 13º mês, que antes fazia parte essencial da contagem do tempo, foi descartado. Mas com essa mudança, não perdemos apenas um mês no calendário, perdemos uma visão de mundo. O tempo, que antes era visto como um ciclo eterno de renovação, passou a ser entendido como uma linha reta, um caminho unidirecional do passado para o futuro. E essa transformação teve consequências profundas. Nos tempos antigos, o calendário não era apenas uma ferramenta de contagem dos dias, ele era sagrado. Cada fase da lua estava conectada a energias espirituais específicas. O ciclo lunar guiava rituais, festivais e cerimônias, ajudando a humanidade a se alinhar com os ritmos do cosmos. A lua nova simbolizava recomeços, um tempo para plantar intenções e visualizar o futuro. A lua cheia representava plenitude e celebração, o ápice da energia. O período de lua minguante era um chamado à reflexão, ao desapego e à preparação para um novo ciclo. Mas quando o 13º mês foi apagado e o calendário lunar foi abandonado, essa conexão sagrada foi interrompida. Os rituais que antes estavam em perfeita harmonia com os ciclos da lua passaram a ser encaixados em um sistema rígido e artificial. A sabedoria ancestral, que por séculos guiou a humanidade,
foi silenciada. E o resultado? Hoje, vivemos desconectados dos ritmos naturais do universo. Ao trocarmos um calendário cíclico por um modelo linear, perdemos a percepção de que tudo na vida é renovação. Esquecemos que cada fim traz um novo começo, que cada perda abre espaço para um renascimento. E essa desconexão vai além do tempo. Afeta nossa espiritualidade, nossa forma de viver e nossa compreensão do mundo. Ao longo da história, princípios espirituais e naturais foram sistematicamente substituídos por estruturas rígidas impostas por autoridades políticas e religiosas. Mas por quê? E qual o verdadeiro impacto disso em nossas vidas? As respostas para essas perguntas são perturbadoras e revelam verdades que há muito tempo foram escondidas. Então, se você está pronto para continuar essa jornada e descobrir o que mais foi ocultado de nós, continue comigo, porque o que vem a seguir pode mudar para sempre a forma como você enxerga o tempo e a própria realidade. A influência dessa mudança vai muito além do campo espiritual. Ela ecoa em cada aspecto da nossa existência, desde a forma como celebramos nossas tradições até a maneira como organizamos nossos dias. Pense no Natal, por exemplo. Celebrado em 25 de dezembro, muitos acreditam que essa data foi uma cristianização de festivais pagãos ligados ao solstício de inverno. Mas e se o Natal, assim como tantas outras festividades, tivesse sido originalmente celebrado em um período diferente do ano? Um momento mais conectado aos ciclos naturais? Se março fosse, de fato, o primeiro mês do ano, então 25 de dezembro cairia no 10º mês, e não no final do ano. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. Será que ao mudarmos o calendário, também alteramos o significado espiritual dessas datas? O que aconteceria se descobríssemos que os verdadeiros propósitos dessas celebrações foram obscurecidos ao longo dos séculos? E aqui surge um outro mistério. Por que o 13º mês foi apagado da nossa contagem do tempo? O número 13 sempre foi envolto em superstições e receios, especialmente no mundo ocidental. Mas em muitas culturas antigas, ele era sagrado, representando transformação, renascimento e os ciclos lunares. Na numerologia, o 13 simboliza mudanças e novos começos, elementos essenciais para a jornada espiritual. A remoção desse mês pode ter sido mais do que uma simples mudança estrutural. Pode ter sido uma tentativa de afastar a humanidade dessas energias de renovação, nos prendendo a um modelo rígido e linear do tempo, desconectado dos ciclos naturais do universo. Ao abandonar o calendário de 13 meses, perdemos não apenas a ligação com os ritmos que outrora orientavam nossa vida, mas também um elo poderoso com a sabedoria espiritual que eles carregavam. O 13º mês nos lembrava que a vida é feita de transformações constantes, um eterno ciclo de crescimento, mudança e renascimento. Sem ele, nossa percepção do tempo se tornou rígida, limitada, distante da fluidez e dinamismo que caracterizam o calendário lunar. Mas os impactos dessa mudança não ficaram restritos ao campo espiritual. Eles moldaram a forma como estruturamos nossas sociedades, nossas semanas de trabalho e até a nossa percepção sobre o nosso lugar no universo. Um dos impactos mais profundos dessa alteração foi a reorganização dos dias da semana. No mundo antigo, o sábado era considerado o 7º dia, um dia de descanso e renovação espiritual. Essa tradição vem do judaísmo, onde o sábado era sagrado, refletindo o relato bíblico da criação, no qual Deus descansou no 7º dia. Mas então, algo mudou. Com a ascensão do cristianismo e a conversão do imperador Constantino, o domingo começou a ganhar destaque. Em uma jogada política para unificar o império, ele declarou o Dia do Sol como o novo dia oficial de descanso e adoração. Mas essa decisão não foi apenas religiosa. Foi um movimento estratégico para unir cristãos e pagãos sob uma única estrutura. E assim, duas realidades foram fundidas. O domingo, antes associado ao sol e à renovação, tornou-se o primeiro dia da semana, deslocando o sábado para um lugar secundário. Essa inversão teve implicações profundas. Antes, o ciclo semanal terminava com o descanso e a reflexão. Mas com essa mudança, a nova organização enfatizava a criação e a produtividade logo no início. Isso impactou diretamente a forma como experimentamos o tempo. A antiga ordem da semana, que promovia o equilíbrio entre trabalho e repouso, foi substituída por um modelo que prioriza a produtividade acima de tudo. O domingo
Antes um dia de contemplação, se tornou um ponto de partida para o ciclo do trabalho, enquanto o sábado perdeu sua importância original. Essa transformação reflete uma mudança ainda maior, de uma sociedade que valorizava o descanso e a renovação espiritual para um mundo obcecado pelo trabalho, pelo sucesso material e pelo progresso implacável. E os reflexos disso são sentidos até hoje. Vivemos em um sistema onde o trabalho consome nossas vidas, onde descansar é considerado um privilégio e não uma necessidade, e onde o sagrado muitas vezes é deixado de lado pelas exigências da vida moderna. Mas e se pudéssemos recuperar essa conexão perdida? E se pudéssemos restaurar o equilíbrio entre esforço e descanso, entre ação e contemplação, entre o material e o espiritual? A Bíblia de 1775 sugere que não só é possível, como também essencial para a nossa jornada espiritual. Imagine um mundo onde a semana começa com o domingo, um dia de renovação e criação, e termina com o sábado, o dia de descanso e reflexão. Visualize um calendário com 13 meses, cada um alinhado com as fases da lua, guiando-nos pelos ciclos da vida, da morte e do renascimento. Imagine um ano que se inicia em março, um período de despertar e renovação, quando a Terra ressurge após o frio do inverno. Isso não é apenas uma fantasia. É uma visão de um mundo onde o tempo não é apenas uma sequência de números, mas um ritmo sagrado que nos conecta ao universo, à Terra e uns aos outros. Mas para alcançar essa visão, precisamos primeiro entender as forças que moldaram a forma como enxergamos o tempo hoje. A transição do calendário lunar para o solar não foi apenas uma questão prática. Foi um ato deliberado para impor ordem e controle sobre um império em crescimento. Ao padronizar o tempo, Roma conseguiu unificar povos diversos, sincronizar rituais religiosos e estabelecer um modelo único de governança. Mas esse controle teve um preço. No processo de adaptação ao ciclo solar, o Império marginalizou o calendário lunar e toda a sabedoria espiritual que ele carregava. Os ciclos da lua, que antes guiavam colheitas, festivais e práticas sagradas, foram substituídos por uma estrutura rígida e linear, onde a conexão com o sagrado foi sacrificada pela necessidade de padronização. E esse afastamento dos ritmos naturais tem consequências até hoje. No mundo moderno, vivemos correndo contra o tempo, prazos, agendas lotadas, uma corrida sem fim. O tempo se tornou um fardo, um inimigo implacável que nos empurra sem espaço para reflexão ou renovação espiritual. Perdemos a conexão com os ciclos da existência, com os ritmos que nossos ancestrais seguiam para viver em harmonia com a criação. Mas não precisa ser assim. A Bíblia de 1775 nos oferece uma perspectiva diferente, uma maneira de enxergar o tempo em sintonia com a natureza, com os astros e com o fluxo cósmico. Ao nos realinharmos com esses ciclos antigos, podemos recuperar o equilíbrio perdido, redescobrir nossa conexão com o divino e trazer mais harmonia para nossas vidas. Vidas estão se reconectando com uma sabedoria espiritual esquecida ao longo dos séculos. Essa jornada me levou a uma descoberta profunda. A forma como medimos o tempo não é apenas uma questão de conveniência, mas um reflexo da nossa conexão com o mundo ao nosso redor. Ao resgatar a sabedoria do passado, temos a chance de nos realinhar com os ciclos que regem nossa existência, viver em harmonia com a natureza e redescobrir verdades espirituais que foram ocultadas pelo passar dos tempos. Mas essa jornada não é apenas sobre olhar para trás, é também sobre vislumbrar o futuro. À medida que mergulhamos nas revelações da Bíblia de 1775, somos convidados a refletir sobre como podemos transformar nossa realidade ao nos reconectarmos com o passado. Como seria viver em um mundo onde o tempo fosse sentido como um ciclo e não como uma linha reta? Como nossas vidas mudariam se nossas práticas, rituais e celebrações fossem alinhadas aos ritmos naturais da Terra e do cosmos? Essas não são meras questões filosóficas. Elas carregam implicações reais sobre a forma como conduzimos nossas vidas. Ao adotarmos uma visão mais cíclica do tempo, podemos construir um modo de viver mais equilibrado e harmonioso. Um estilo de vida que honra os ritmos da natureza, fortalece nosso crescimento espiritual e nos aproxima do universo ao nosso redor. Pense no impacto que essa mudança teria em nossa cultura de trabalho. Em uma sociedade que valoriza a produtividade acima de tudo, o descanso é frequentemente negligenciado. Mas se ajustássemos nossa rotina aos antigos ritmos presentes na Bíblia de 1775, poderíamos enxergar o descanso não como um luxo,
mas como uma parte essencial do ciclo da vida. Ao restaurarmos a importância do repouso, da introspecção e da renovação, estaríamos cultivando um modo de vida mais sustentável e significativo, um que respeita tanto a necessidade de agir quanto a necessidade de pausar. E os impactos dessa transformação não seriam apenas individuais, mas coletivos. Imagine como nossas comunidades poderiam se transformar se nossas celebrações e rituais fossem sincronizados com os ciclos da lua e as estações do ano. Ao nos reconectarmos com esses ritmos naturais, fortaleceríamos o senso de pertencimento, tanto entre nós quanto com o próprio planeta. Isso, por sua vez, abriria caminho para uma forma de viver mais holística e sustentável, que nutre tanto o espírito quanto o corpo. Mas a jornada não termina aqui. Conforme continuamos a explorar os mistérios da Bíblia de 1775, somos desafiados a aplicar essa sabedoria antiga em nossa própria vida. Como podemos alinhar nossas práticas diárias, nossos rituais e nossas celebrações aos ciclos do cosmos? Que passos podemos dar para restaurar equilíbrio e harmonia em nossa existência? As respostas podem não ser simples, mas a busca por elas vale a pena, pois ao abraçarmos a sabedoria do passado, podemos criar um presente mais pleno e um futuro mais significativo, um futuro que respeita os ritmos da natureza, fortalece nosso crescimento espiritual e nos conecta verdadeiramente ao mundo ao nosso redor. E agora, eu te convido a dar o primeiro passo nessa jornada de descoberta. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar acompanhando conteúdos que desafiam nossa percepção sobre tempo, história e espiritualidade. Juntos podemos revelar verdades que permaneceram ocultas por tempo demais. Obrigado por me acompanhar nessa reflexão. Se você se sentiu inspirado por tudo o que discutimos até agora, prepare-se. O vídeo ao lado trará revelações que podem mudar a forma como você vê sua própria fé. Não fique de fora dessa jornada transformadora. Clique e descubra o que vem a seguir.